Olá pessoal, muito boa noite, saudação reverencial a cada um de vocês que comparece a esse nosso canal da WebSal para estudo do livro A Situação do Catolicismo na Cena Iniciática. Hoje vamos falar do capítulo 3 desse livro, que até uma rima que diz: apesar de Irineu, a gnose sobreviveu. Então, vamos falar de gnóstico, de movimento gnóstico, da movimentação da gnose, que significa conhecimento. Vamos começar com os valentinianos. Quem são os valentinianos? São Valentim morreu no ano de 1061 depois de Cristo. Ele foi expulso da igreja por heresia, como todos os gnósticos foram considerados pelo fundamentalismo, né, o convencional da igreja, como hereges. Os valentinianos, ou seja, os cristãos iniciáticos, mantinham contato constante com as congregações cristãs não gnósticas da época, cristãos culturais. Por isso não eram bem vistos pelos bispos da igreja por participar das missas e homilias da igreja, e por trás interpretavam tudo diferentemente entre os seus. Na realidade, os valentinianos, sendo iniciáticos, interpretavam as escrituras sagradas nas suas entrelinhas, enquanto que os cristãos culturais, destituídos de iniciações, somente sabiam interpretá-las de modo superficial, ao pé das letras. Esta divergência na interpretação das escrituras sagradas serviu para Irineu, o bispo de Lyon, através de sua agnóia, fazer as suas ferozes críticas aos gnósticos. Valentim foi um grande matemático e a cabala era a sua filosofia de vida. Ele sustentava que Jesus era gnóstico. Os ensinamentos de Valentim sobre transmutação sexual eram semelhantes aos demais mestres da Loja Branca, pertencentes às escolas gnósticas. À sã consciência é possível perceber que os conceitos entre os cristãos gnósticos e os cristãos culturais eram divergentes. Por esta razão, os gnósticos tiveram um inimigo declarado que os perseguiu até o desaparecimento de quase todas as comunidades gnósticas. Este era Irineu, conhecido como o bispo de Lyon. Esse personagem antignóstico, juntamente com seus sequazes, Tertuliano, Policarpo, Justino, Inácio e Hipólito, foram unânimes em declarar publicamente a heresia gnóstica, pois não aceitavam que um cristão iniciado pensasse de modo diferente de um cristão cultural como eles. Neste ponto, havia razões parciais entre os cristãos culturais naquela época para a adoção de defesa de seu sistema antropocêntrico, pois circulavam diversas escrituras sagradas provenientes das mais variadas regiões do Oriente. Muitos desses escritos, segundo historiadores contemporâneos, estavam saturados de elementos budistas, gregos, egípcios, hindus, etc. Isso se devia ao fato de que Alexandria, no Egito, era o centro do saber, da erudição filosófica. Por ali circulavam de tudo o que se referia ao que havia de mais atualizado no mundo da época. Alexandria, além de capital comercial, recebia constantemente filósofos místicos, membros de quase todas as regiões existentes em outros países, profetas, etc.
Muitos deles, na realidade, eram tergiversadores do conhecimento gnóstico, puros charlatões, visionários, magos negros, etc. Este era o sistema helenizante da época. Os sacerdotes judeus e também os cristãos, desprovidos de predicados iniciáticos, faziam de tudo para evitar que os conhecimentos helenizados, principalmente os recheados de verdades iniciáticas, contaminassem seus templos dedicados aos deuses, ao Deus antropomórfico, a verdade que fora escondida por detrás dos escombros, das pedras, das cavernas, dos túmulos, etc. Aos poucos foi desaparecendo aos verdadeiros amantes da sabedoria gnóstica, né? Aos poucos foi desaparecendo aos verdadeiros amantes da sabedoria gnóstica ou iniciática, no devido tempo, no decorrer da história, por meio de muitos textos redescobertos. Entre esses textos, os achados em Qumran, que destaca a obra do filósofo Mena, ou o livro secreto dos gnósticos egípcios, como nomearam os pesquisadores. É nesse livro que vamos encontrar a passagem onde Jesus pede permissão ao seu Pai interno para descer ao absoluto, este mundo físico, passando pelos íons, medidas iniciáticas, e pede para levar o conhecimento revelador através da gnose. A partir daí, em definitivo, fica estabelecida a palavra gnose como representação da sabedoria transcendental do puro ensinamento divino, imaculado, sem manchas, imutável, etc. O secretário do venerável mestre Samael, chamado Fernando Salazar Buniol, escreveu em seus livros que outro texto bastante interessante, então, é o Papiro Nu, ou Confissões Negativas, constituído de 42 pontos, ou confissões que o neófito declara diante de sua divindade interna, seu K1 interior, seu juiz da consciência. Este é um trabalho psicológico idêntico ao que o mestre Samael, a Beor, nos ensina para compreendermos e aniquilarmos nossos defeitos psicológicos. Um pequeno exemplo desta confissão, abre aspas: hoje não roubei, hoje não matei nenhum ser vivo, não maltratei nenhum servo, não falei palavras de ironia, não cobicei a mulher do próximo, não adulterei o peso da balança, etc, etc. Fecha aspas. Abre aspas para outra citação. Eis o trabalho de revolução da consciência ensinado pelo venerável mestre Samael. Fecha aspas. A dicotomizada e tergiversada Bíblia da ICAR, ou seja, da Igreja Católica Apostólica Romana, só contém uma parte da verdade sobre o Cristo e não fala nada sobre os 11 anos que Jesus Cristo ficou ainda aqui na Terra após sua morte. Também circulava entre as comunidades gnósticas as palavras de Jesus após a sua ressurreição no Monte das Oliveiras, quando ainda passou 11 anos instruindo seus discípulos mais próximos sobre a gnose. Esses diálogos, foram compilados em uma escritura sagrada chamada Psofia, a Bíblia dos Gnósticos. Primeiro foi escrita em copta, traduzida para o grego. Muitos têm especulado sobre seu verdadeiro significado, porém, entre parênteses, apesar de algumas traduções modernas de boa qualidade, apenas o mestre Samael conseguiu desvelar sua mensagem.
Isso só foi possível através de suas viagens espirituais dentro do mundo do Cristo cósmico. Nessa região crística chegam apenas aqueles que encarnaram o Cristo em si mesmo. E nós cristãos gnósticos cremos que Samael A1 Meor é o Cristo desta era aquariana que veio nos entregar novamente a doutrina de salvação através da gnose. É o seu texto do Fernando Salazar Punhol, secretário do Venerável Mestre Samael. Então, para você continuar lendo os próximos capítulos em PDF, e também se quiser ler o livro impresso convencional, é só vir aqui nas descrições do livro, abaixo da onde você está assistindo, que você encontra as informações detalhadas. Também convidamos vocês para participar conosco desses estudos no curso que damos diariamente no canal WebSal, remoto, né? Todos os dias a partir das 20 horas, cujas informações de como participar também estão aqui nas descrições deste vídeo. A paz reverencial, fique com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês.